Terminou, hein, parceirinho? Irmão, terminou. Vasco da Gama 1, Vascão 1. Ó, Maricá nada, Maricá 0. Até essa rodada o Maricá era o líder do Campeonato Carioca, né? O Maricá, junto com o Vasco, eram os dois únicos invictos do Campeonato Carioca. Agora, só o Vascão, né? O Maricá perdeu, só o Vascão está, né, invicto no Campeonato Carioca. O Vasco, chegou um tempinho ali, cara, ficar líder do campeonato, né? O Vasco foi a 12 pontos, tá? Passou o Maricá, que ficou com 11, que era o líder. E aí, durante um tempinho, o Vasco foi líder do Campeonato Carioca, mas o Volta Redonda está jogando contra a Portuguesa. O Volta Redonda tem vitória a mais que o Vasco. E aí fez 1-0, passou o Vasco, né? Mas os dois estão coladinhos ali, ó. O Vasco hoje não é líder, mas tem o mesmo número de pontos do líder, que é o Volta Redonda, com 12 pontos. O Carille hoje fez um monte de troca no time. A gente só teve, cara, de titular absoluto, a gente só teve 2 jogadores, né? Nós só tivemos 2 jogadores ali de titulares absolutos, que é o goleiro Léo Jardim e o Verrete. Cara, o resto todo ele trocou, tá? Lateral direito não foi o Paulo Henrique, foi o Puma Rodrigues. Lateral esquerdo não foi o Piton, foi o Vitor Luiz. A zaga não foi o João Vitor, tá? Ele veio com Souza na zaga. Quando eu vi o Souza eu falei, que desagradável. O Souza hoje foi titular na zaga, do lado dele o Lucas Oliveira, que vem sendo titular, né? Mas a gente ainda não sabe se ele vai ser o titular do Vasco, né? Se vai ser o Lucas Oliveira, se vai ser o Maurício Lemos, tá? Ele não é titular absoluto, até porque chegou agora, mas vem fazendo, boas partidas com a camisa do Vasco. Meio de campo totalmente diferente. O Vasco vinha jogando com Jair, Paulinho, Tietê, Coutinho e Alex Teixeira. Os 5 jogadores ali no meio de campo. Hoje não tivemos nenhum dos 5, foi um meio de campo totalmente diferente. Veio com Hugo Moura e Matheus Carvalho, com o Payet armando o jogo. Era o meio de campo do ano passado, né? O meio de campo que antes do Coutinho chegar, era esse o meio de campo, os 2 volantes que se destacaram na temporada passada, o Hugo Moura, Matheus Carvalho e o Payet armando o jogo. Na frente, o Carille colocou o Maxime Domingues, Jean Davi e o centroavante Verrete. Vasco começou o jogo, cara, com a bola, posse de bola, daquele jeito. Mais um jogo, tá? Mais um jogo do Carille e o time do Carille fazendo o que ele pede, tá? O Vasco com a posse de bola, tá? Posse de bola do Vasco, tanto que terminou o primeiro tempo, meu amigo, 75% de posse de bola para o Vasco, tá? O Vasco tinha um controle do jogo, tá? Chegou ali, até os 30 minutos, cara, o Maricá não tinha atacado nenhuma vez, tá? Nenhuma, 0-0-0, tá? E aí depois o time meio que cansa, o Maricá tentou algumas chegadas, tentou controlar mais a bola, controlar mais o jogo, não chegou com tanto perigo, né? E aí o jogo foi para aquele intervalo em 0-0. Voltou do intervalo, o Vasco dando algumas vaciladas com relação aos ataques do Maricá. Cara, o Maricá chegou uma hora, maluco. O cara chutou, o Léo Jardim bateu roupa, irmão. Ele, goleiraço e tal, mas nessa jogada o cara chutou, camisa 10 dele, tem um chute forte. Chutou, o Léo Jardim bateu roupa. A bola ia sobrando pro cara deles fazer o gol. E aí o Souza chegou bem, desviou a bola para escanteio, né? O Vasco estava ali com a bola e tal, mas de vez em quando eles chegavam e aí tinha esse tipo de vacilada, né? Falando aí do time, né? Vamos ser justos, o Souza na zaga não complicou, ainda salvou o Vasco nesse lance. Lucas Oliveira seguro de novo, tá? Tranquilo, seguro. O Puma não foi bem, tá? O Puma Rodrigues teve a oportunidade hoje de ser titular, não foi bem. E na lateral esquerda o Vitor Luiz está horroroso, cara, horroroso. A gente pedia a renovação do contrato, né? Eu falava para vocês, pode renovar. É um jogador que é importante para compor elenco, ser o reserva do Piton, maluco do céu, esse início de temporada o Vitor Luiz está horroroso. Começou o jogo ali, 4 minutos, cara, ele recebeu uma bola para cruzar,
E aí você pensa, pô, o Verratti está na área, o cara vai cruzar no alto. Pô, cruzou por baixo, tá? Cruzou por baixo, irmão. Teve uma outra jogada no segundo tempo, início do segundo tempo, perdeu na corrida pro cara, tá? Esse lance que eu falei que o Léo Jardim bateu roupa, foi um lance que ele matou a bola errado. Então o Vitor Luiz, cara, muito mal, maluco, muito mal mesmo. O meio de campo do Vasco, cara, não funcionou, tá? Não funcionou. O Matheus Carvalho não estava numa noite boa e o Hugo Moura não apareceu tanto, tá? O Matheus Carvalho até tentava, errava muito, tá? E o Payet também, cara, não era noite do Payet. O Payet teve um lance que o Hugo Moura colocou para ele furou a bola, cara. Foi tentar chutar de direita, furou, tá? Furou, meu amigo. Teve outro lance, ele recebeu, cara, de cara pro gol, sozinho, maluco, na marca do pênalti. Sozinho, chutou para fora, tá? E teve outro lance que ele colocou um efeito, a bola passou raspando hoje. Não era a noite do Payet. O ataque, cara, ataque foi inoperante. O ataque do Vasco, ataque inoperante. Tá? O Maxime Domingues não fez nada. O Jean Davi nada fez. Tá? E o Verratti hoje também não funcionou. O Verratti recebeu 2 bolas. Uma no primeiro tempo, ele fingiu que ia, mas não foi. Tá? E aí no segundo tempo ele recebeu uma bola que ele cabeceou errado. Cabeceou para fora. O time do Vasco, apesar do controle ali, principalmente nos primeiros 30 minutos, criou muito pouco, cara, muitas poucas jogadas de gol. Teve 2 cabeçadas que o goleiro do Maricá fez as defesas, né? Nada de defesas complicadas, uma cabeçada do Hugo Moura, outra cabeçada do Pumita Rodrigues, se eu não me engano. Tá? Não teve muito trabalho. O jogo foi para o intervalo, voltou, e aí o Carille resolveu, né, fazer algumas substituições ao longo do segundo tempo. Tirou os 2 laterais, saiu o Vitor Luiz, saiu o Puma, entrou os laterais titulares, o Piton na esquerda, Paulo Henrique na direita, tá? E aí ele resolveu fazer mais uma troca, colocou o Tietê no lugar do Maxime Domingues. Aí o time deu aquela melhorada, os laterais avançando mais, Paulo Henrique chegando pelo lado direito, Piton pelo lado esquerdo, tá? E aí, meu amigo, numa jogadaça, tá? Jogadaça do Paulo Henrique. Paulo Henrique de novo, maluco. Ele que jogou muito na temporada passada, tá? Tava sentindo falta desse Paulo Henrique. No último jogo ele já jogou demais. Hoje, meu amigo, cortou para dentro, varada de perna esquerda. 1-0 Vasco, um golaço do lateral direito, Paulo Henrique, abrindo o placar, né? E acabou sendo aí o gol da vitória do Vasco para cima do Maricá. Depois tivemos mais algumas substituições, né? Entrou o Zucarello, o garoto, irmão, quer nem saber, maluco, 18 anos, quer nem saber, cara, quer nem saber, tá? Teve uma bola que ele chutou de fora da área, o goleiro espalmou, teve outra bola de cabeça também, cara, o Zucarello é bola, o Zucarello é craque. O craque a gente vê, cara, quando ele joga assim profissional, primeiro jogo, não sei o quê, ele não quer saber, ele joga bola, tá? É um moleque que o Vasco, inclusive, vai poder aproveitar ainda nessa temporada, tá? De 2025. Depois, aos 44, quase 45, pô, entrou o Sforza, cara, no lugar do Matheus Carvalho. Pô, é até sacanagem com o jogador. O Carille, alô Carille, pô, sacanagem. Primeiro não vem relacionando o garoto, depois coloca ele aos 45, nem encostou na bola, tá? Nem encostou na bola, tá? Mas enfim, irmão, final de jogo. Maricá 0, Vasco da Gama, Vascão 1. Vasco já tem 12 pontos no campeonato, tá? Mesmo número de pontos até o momento, líder, tá? O Volta Redonda ainda tá jogando. Se o Volta Redonda tomar gol de empate, irmão, esquece para eles. O Vasco termina a rodada como líder do campeonato. Se não terminar agora, próxima rodada é Vasco e Volta Redonda ganhando. O Vasco passa o voltaço, né? Passa o Volta Redonda e aí crava, assim, a liderança do campeonato antes do clássico contra o Fluminense lá em Brasília. Queria que você comentasse, deixasse a sua opinião para esse Maricá 0, Vasco da Gama 1, golaço do Paulo Henrique. Deixa a sua opinião aqui, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!